em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Nesse momento, Pai, quero te agradecer por mais um momento de oração, mais um início de culto, Senhor, que estamos te cultuando, te louvando, te engrandecendo. Vai abençoando, Senhor, cada família representada. Vai abençoando, Senhor, nossas vidas, nos protegendo, Senhor, dessa pandemia. Vai abençoando também, Senhor,
as pessoas que estão hospitalizadas, também os médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas, Senhor, na área da saúde. Protege também, Senhor, nossos idosos, Senhor, da nossa igreja. Protege, Senhor, a nossa família, nos guarda, nos livra, Senhor. E que esse culto, Senhor, seja uma bênção em nossas vidas, que essa palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações. Recebe também os nossos louvores, Senhor. Em teu nome te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. É mais uma vez um prazer estarmos juntos, ainda que virtualmente, para adorarmos ao Senhor. Então, em nome da nossa Igreja Batista Viva, queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando, que vão participar deste culto. Que o Senhor seja contemplado com louvor e com a adoração de todos nós. Que o Senhor abençoe também cada participação, cada louvor, cada oração, e, sobretudo, também a palavra do Senhor que vai ser pregada esta noite, que possa ser uma bênção para todos nós. Nós agradecemos também aos visitantes, aqueles que, não sendo membros da nossa igreja, estão assistindo ou vão assistir a este culto. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Senhor. Amém. Na concha da tua mão, depressas a escutar o meu gemido. Tu removes a dor do coração, de forma a parecer nem ter havido. Tu és minha fortaleza, meu refúgio e proteção, uma luz a clarear meu vale escuro. Tu me ensinas como um pai, me mostrando a direção, uma torre forte onde estou seguro. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti. Tu me escondes na concha da tua mão, te apressas a escutar o meu gemido. Tu removes a dor do coração, de forma a parecer nem ter havido. Tu és minha fortaleza, meu refúgio e proteção, uma luz a clarear meu vale escuro. Tu me ensinas como um pai, me mostrando a direção, uma torre forte onde estou seguro. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas
mas eu faço menção de ti, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti. Mas eu faço menção de ti. Mas eu faço menção de ti. Olá, meus irmãos da Igreja Batista Viva. Mais uma vez nós estamos nos encontrando aqui para cultuar o Senhor, para falar das coisas de Deus. Então nós estamos nesse segundo encontro da série, uma minissérie, né? Temos apenas esse segundo encontro, Deus cuida de nós. Nós falamos semana passada um pouco do que é compreender esse cuidado de Deus. E agora eu quero continuar com vocês, pensando sobre os nossos dias, sobre o nosso tempo, mas sem deixar de lado a lembrança de que o tempo todo é nele que devemos nos agarrar. É em Deus que nós devemos realmente colocar toda a nossa confiança, como falamos semana passada. Deus é o nosso tudo. Mas hoje nós vamos continuar então agora com o Salmo 90. Esse salmo ele é muito especial, ele é muito específico, porque ele é o salmo de Moisés. Pois é, Moisés escreveu um salmo e a gente identifica na teologia o próprio como autor desse salmo 90, antecedendo aí o 91, que é tão conhecido, um salmo de refúgio, um salmo de esconderijo no Altíssimo, mas o 90 tem muito a nos ensinar, principalmente porque nós temos aqui um outro salmista, né? Uma outra linguagem e também numa época em que cabia muito compreender esse cuidado de Deus e pensar nessa série, Deus cuida de nós. Deus cuidou de Moisés também. Deus cuidou naqueles dias e por isso nós devemos confiar que Deus continuará cuidando de nós. Então, se você já abriu sua Bíblia no Salmo 90, nós vamos ler a partir do versículo 12. Será apenas o bloco final desse salmo e aí eu quero aprender com vocês hoje o que é que Deus tem para nos ensinar. Então, a partir do versículo 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o nosso bondoso Deus, então, aplique essa palavra, essa mensagem em cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, nós temos algo muito especial nesse salmo. Primeiro, que ele é um salmo de Moisés. Segundo, porque é identificado aqui nessa história que além de o autor ter sido alguém que sofreu muito e que viveu também grandes coisas nas mãos de Deus, o versículo 15 aqui, nós apontamos para a escravidão no Egito, para aquele período difícil da escravidão. Então, provavelmente, ele foi escrito em tempos de peregrinação. Era uma recordação daqueles dias e ele estava, então, peregrinando com o povo de Deus. E aí, a pensar, tão somente nesse contexto geral, nós já trazemos algo sobre essa série que Deus cuida de nós, que durante a nossa peregrinação, Deus está cuidando. Porque nós estamos em peregrinação, todos sabemos que a nossa vida por aqui, ela é passageira, que o nosso tempo aqui ele está sendo contado, mas chegará o dia em que nós não estaremos mais aqui, mas sim no nosso destino final, destino eterno, melhor dizendo. Então, enquanto estamos chegando ou de passagem até lá, estamos numa peregrinação. Assim, a palavra de Deus começa num jardim e termina numa cidade celestial, uma cidade entregue por Deus aos seus.
né? Então é toda uma peregrinação até aquele lugar, até a Nova Jerusalém, onde todos estaremos lá. Mas até lá temos o que aprender na palavra de Deus. E Ele nos deixou essa palavra justamente para extrairmos algumas lições. Então, em primeiro lugar, apenas esse versículo 12 já diz muito sobre o que nós devemos aprender nesses dias que estamos vivendo, seja pandemia, pós-pandemia, no meio da pandemia, a gente nem sabe em que momento nós estamos. Com cultos assim online, muita gente querendo vivenciar a experiência do culto presencial, do toque, do cheiro, de estar perto das pessoas, mas ainda não. Então nós devemos aprender também com os nossos dias. E o versículo 12, repetindo, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos ter sabedoria sobre o tempo. Essa ideia de contar os dias não é algo tão simples de apenas se ver no texto e já interpretar. Porque contar os dias nós sabemos. Então por que o autor pede a Deus para contar os dias? Será que naquele tempo ele não sabia? Sabia sim, ele já contava os dias. Hoje nós sabemos, nós estamos no início, né? Nos primeiros meses de 2021, então nós sabemos contar o tempo, nós sabemos contar os dias, contar a nossa idade, contar a expectativa que temos até uma próxima festividade. Nós temos essa contagem de tempo no nosso calendário, no nosso celular, na nossa agenda, mas o que Moisés está querendo dizer aqui é que contar os nossos dias é muito mais do que isso. Contar os dias é ter sabedoria sobre o tempo, é ter uma noção do tempo. Já ouviu essa expressão, perdi a noção do tempo? Quando você está participando de algo que é tão divertido e aí quando você percebe já passou a hora, já passou do tempo de você voltar para casa ou ter algum compromisso. Pois é, a gente perde a noção do tempo. Quando muitas vezes a gente sai ou vai assistir um filme e esquece que aquele filme tem uma longa duração e a gente perde a noção do tempo, né? Quando saímos de dentro de um shopping e a gente vai perceber que quando entramos estava claro e quando saímos estava escuro, porque não tem janelas no shopping, então a gente perde a noção do tempo. E tantas vezes, aqui na igreja, há um tempo atrás, nós fizemos um espetáculo teatral, evangelístico, e eu estava fazendo a direção de todo o elenco desse espetáculo, e no final, em um dos dias de apresentação, eu fiquei conversando com alguns jovens, né, numa área de praça de alimentação que a gente formou. E ali conversando, conversa vai, conversa vem, quando eu menos espero, já era 1 da manhã, e o local onde meu carro estava estacionado já tinha sido trancado, então eu perdi a noção do tempo e perdi o meu veículo para voltar para casa, porque eu não tive noção do tempo. O que Moisés quer dizer aqui é que nós devemos ter noção do tempo, olhar e perceber os tempos que estamos vivendo, isso diante de Deus. Ah, pastor, mas nós vivemos tempos difíceis. É verdade, nós vivemos tempos difíceis. Ah, pastor, mas há muito tempo se anuncia a volta de Jesus. Também é verdade, e eu também digo, Jesus está voltando. Mas ter noção do tempo é fazer uma leitura sábia. Por isso que ele fala, alcancemos um coração sábio, é observar aquilo que é oportuno, aquilo que não é tempo, aquilo que devemos extrair desses dias. E por que não olhar para um ano de 2020 e tentar entender que tempo é esse? Mas que maluquice é essa pandemia e tantas situações que foram sendo geradas? Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias, ensina-nos a perceber os nossos tempos. Nós precisamos, olhando para a igreja, olhando cada um para a sua própria vida, seja ministério, seja vida pessoal, seja planos pessoais. Se você adiou seus planos por conta desse ano de 2020 e nem sabe o que você vai realizar em 2021, você precisa dessa sabedoria. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar coração sábio. Você tem feito isso? É um grande exercício e você tem que começar já a contar os seus dias. Você tem que começar agora a observar e pedir a Deus que te dê sabedoria a compreender os dias e o tempo em que nós estamos vivendo. O calendário a gente já sabe. Que Jesus vai voltar, a gente também já sabe. Às vezes esquece, mas é bom lembrar. Mas acima de tudo, cada segundo que nós vivemos deve ser contado diante de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui 3 verbos que vêm aqui como um pedido, um grito de socorro desse salmista Moisés.
E a partir do versículo 13, ele vai trazer aqui, o primeiro deles: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Então aqui você tem um grito dizendo assim: Senhor, parece que o Senhor nos deixou, parece que o Senhor nos abandonou. É claro que isso é só uma aparente percepção, porque é impossível Deus nos deixar, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Agora, a sensação de que nós estamos sozinhos é possível viver. E muitas vezes, até você que está me ouvindo agora pode estar numa situação como essa, pode estar nessa condição de dizer assim: volta, Senhor, até quando? Até quando eu vou viver com essa sensação de que o Senhor não está aqui, de que o Senhor nos deixou? Volta-te, Senhor. Então esse pedido, volta, Senhor, esse pedido de atrair a atenção de Deus, de clamar por Deus, é muito especial. E nós devemos também trazer isso para a nossa prática. Muitas vezes, quando nos sentimos só, quando temos essa aparente percepção de que Deus não está conosco, mas é nós que estamos nos sentindo dessa forma solitários, muita gente se isola até mesmo da fé. Deixa de buscar Deus, fica com raiva de Deus, deixa de ir para a igreja, né? Muitas pessoas se isolam da comunidade de fé e quando você vai conversar com as pessoas usam esse tipo de argumento. Não, parece que Deus me deixou, parece que Deus me abandonou. Mas, pois é impossível isso de acontecer. Mas o próprio Moisés clamou dessa forma: volta-te, Senhor. Então, clame também. Se você tem sentido isso, não é motivo para abandono, não é motivo para deixar, é motivo para buscar ainda mais. E assim como o salmista faz, volta-te, Senhor, clama por essa presença, clama por isso que talvez você torne ainda mais sensível a perceber essa presença que continua. Deus é presente, porque Ele cuida de nós. Então Deus é um Deus presente. O segundo verbo que ele traz aqui no versículo 14 é o saciar. Ele diz aqui: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Olha que pedido especial. Saciar-nos com a bondade de Deus. Esse povo aqui já provou muita maldade humana, já provou muitas situações que tirou deles essa boa expectativa em Deus preencher a nossa vida com coisas boas, como nós gostaríamos de experimentar nesse 2021, só coisas boas de Deus. Mas a gente sabe que essa vida aqui, ela também tem seus tropeços. O próprio Jesus disse e garantiu que no mundo passaríamos por aflições. Ele fala: tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então o nosso bom ânimo está nele, está na vitória que Ele venceu. Mas nesse mundo passaremos por aflições. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa de Jesus. Mas não é por causa dela que nós vamos viver entristecidos e cabisbaixos. Não. Nós devemos ter bom ânimo. Porém, as aflições, elas acontecerão. E aqui você tem então Moisés pedindo isso. Deus nos sacia. Deus traz a tua bondade, nos preenche com essa tua bondade, porque a gente está morrendo de sede de coisas boas. Talvez você esteja ouvindo isso agora, você esteja fazendo o mesmo pedido a Deus. Deus, eu estou cansado de notícia ruim. Eu ligo a TV, para onde eu olho é notícia ruim, é notícia chata, é doença, é isso, é aquilo, é política, é roubo, é tal. E você está querendo notícias boas. E talvez essa também seja uma oração, seja um clamor seu. Deus, preenche, mata a minha sede de boas notícias, notícias boas, algo que nos traga novamente a alegria. Como a gente precisa disso, não é? E por último, o versículo 15 ele diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aqui não é uma barganha, aqui o clamor é dizendo assim: Deus, já que passamos por tantas situações assim, por que o Senhor nos dá alegria proporcional aos dias que nós vivemos? Ele não está fazendo uma troca com Deus, ele está pedindo. E Deus pode dar se Ele quiser ou não. Então, assim também deve ser o nosso coração. Não achando que podemos exigir de Deus, não achando que nós temos o direito sobre, porque de algum modo sofremos. Não, de maneira alguma. Lembra, promessa de Jesus: no mundo passarei aflições. E não é por isso que nós devemos receber com proporção tudo que Deus tem para nos dar. Até porque Deus já nos deu muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus nos deu a salvação antes mesmo de compreendê-la. E aí, quando recebemos Cristo, já a temos. Então nós não temos o direito de exigir mais,
Porém, não custa pedir isso. Deus, temos passado dias difíceis. Por que o Senhor não nos compensa com dias bons? A gente pode criar a expectativa de um Deus que abençoa, porque Deus é bom, mas não podemos colocar toda a nossa energia, toda a nossa espera nessa bondade proporcional de Deus, porque isso é um clamor, isso é um pedido. Ele é o Senhor, nós somos servos. É o Senhor quem dá como Ele quer. Então, que na sua oração você também coloque isso. Senhor Deus, além de me saciar com a tua bondade, eu estou com sede de notícias boas, eu também quero viver dias bons, melhores do que esses que eu vivi no passado. E por último, terminando já essa tríplice clamor verbal que nós temos aqui, nós temos essas obras de Deus em nós. Na série Deus cuida de nós, não podemos esquecer as obras do Senhor sobre nossas vidas. E os versículos 16 e 17 vão retratar exatamente isso, essas obras de Deus. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então é um clamor a Deus agora, pedindo que Ele confirme a obra dEle através de nós. Porque os filhos de Deus, porque o povo de Deus opera as obras que Deus faz. Nós somos como instrumentos nas mãos de Deus, a igreja, o povo de Deus, o missionário, você na sua individualidade, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, você é instrumento de Deus. Então o clamor aqui não é que Deus faça obras para que a gente veja, é que Deus faça obras através de nós e assim o povo veja. Olha que pedido especial, é você se colocar no caminho, é você ser uma ponte para Deus te usar, para Deus realmente operar os milagres e fazer a obra dele. Você tem clamado dessa forma? Você tem buscado a Deus de tal modo que Ele use a sua vida para você abençoar outras pessoas? Porque esse é o clamor, esse é o pedido. Senhor Deus, aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. E ainda tem essa, glorificar a Deus através da nossa vida. Puxa vida, como nós evangélicos precisamos ter esse estilo de vida. Tanto um povo usado por Deus para que as obras não sejam percebidas e não para atrair atenção para a igreja A, igreja B, para o evangélico fulano de tal ou cicrano. Não, de maneira alguma, mas também para dar glória a Deus. Será que as pessoas, ao olharem para a igreja, ao olharem para a minha vida, glorificam a Deus? Dão todo o crédito a Deus de quem eu sou, do que eu faço, de quem você é? Como nós precisamos disso. Como nós precisamos ser esse povo. Deus não precisa disso, Ele tem todo o poder, mas nós precisamos, porque afinal de contas, nós fomos criados pela glória de Deus. E se a nossa vida não glorifica, se a nossa vida não está de acordo, nós estamos fugindo do padrão pelo qual fomos criados. Então, somos filhos ingratos, somos instrumentos sem uso. E o que é que acontece quando os instrumentos não têm uso mais? Eles são deixados de lado. Então, que nós sejamos essa igreja viva, sim, mas eficaz no andar das coisas. E apesar dos tempos, apesar do pedido de ter sabedoria na leitura desses tempos, nós precisamos operar obras que glorifiquem a Deus e que as pessoas não olhem para nos ver, mas nos olhem e enxerguem Deus em nós. Que assim o nosso Deus continue nos abençoando, continue colocando a sua bondade em nós, matando essa sede, continua nos dando dias melhores porque a gente espera, mas talvez os dias difíceis continuem aumentando, porque isso também é profecia bíblica. Mas repetindo, Cristo Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós devemos nos alegrar na eternidade, alegrar no Senhor que já nos prometeu essa eternidade. Mas ainda enquanto não chegamos nela, precisamos aprender a contar os nossos dias. Precisamos aprender a observar, identificar nos dias aquilo que podemos usar para a glória de Deus e que Deus nos use como igreja, como indivíduos, não é? Cada um dentro da sua história, seja ela difícil, seja ela uma história mais fácil, seja ela uma história que faria qualquer um chorar, até mesmo Moisés, que contou esse pedaço da história do povo de Deus. Mas eu sei
que você, como um peregrino nessa terra, também pode ser muito mais usado por Deus e pode ainda glorificar mais a Deus através da sua vida. Então vamos orar nesse sentido, vamos buscar esse Deus que é também o Senhor das nossas vidas. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, e exaltar teu santo nome. Deus, nos perdoa por tanto tempo que a gente perde sem sabedoria de contar os nossos dias, ó Pai. Nos dá então esse coração sábio, essa mente sábia, ó Pai, que entende, que discerne os nossos dias, que sabe aproveitar bem o nosso tempo, Senhor Deus. Ó Pai amado, até quando, Senhor Deus, o Senhor vai trazer para essas pessoas que me ouvem agora essa sensação de abandono? Até quando, Senhor Deus? Volta-te então, Senhor Deus, a essas vidas, ó Pai. Traz também, Senhor Deus, a alegria para aqueles que têm sede dessa alegria, para aqueles que têm vivido dias tristes, Senhor Deus, que provem, se saciem dessa alegria, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor Deus, tudo isso, ó Pai, ainda mais, Senhor Deus, a perceber todo esse tempo, Senhor Deus, e te glorificar com as nossas vidas. Glorificar, ó Pai, com quem nós somos o teu povo, nós somos cópias do teu Filho Jesus, então que isso glorifique o teu nome, que as pessoas vejam as tuas obras através de nós, Senhor Deus. Então usa o teu povo, usa a tua igreja, nesses dias difíceis, que possamos ser instrumentos ainda mais eficazes em tuas mãos. E sim, Deus, que a gente, em tudo isso, glorifique o teu nome, que o culto, a igreja, as pessoas, tudo sirva para a tua glória, Senhor Deus, que essa mensagem te glorifique, que cada um que a ouve também te glorifique e que na semana a gente coloque em prática tudo isso, glorificando, exaltando o teu nome e que as pessoas vejam que nós somos teus, Senhor Deus, que as nossas obras não sejam assinadas, identificadas por nós, mas por ti, ó Pai. É assim que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse tempo com vocês. Que assim nosso Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa nas mãos do Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero.
Oremos. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de podermos nos reunir juntamente com os nossos irmãos, mesmo que de forma virtual, para louvar e engrandecer o Teu nome. Entregamos esse culto a Ti, cada louvor, adoração, a palavra que foi ministrada essa noite, que possa realmente trazer mudança em nossas vidas. O nosso pedido, Deus, é que o Senhor possa estar com cada família, com cada lar da Igreja Batista Viva. Esteja conosco, Senhor, nos guarda, transforma os nossos corações, que a cada dia nós tenhamos esse desejo de te servir e de amar o próximo, assim como o Senhor nos ama. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Batista Viva. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite. Maravilhoso é Jesus, na minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que pedido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante e gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou minha vida. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo que salvou minha vida.